Olá, pessoal! Então, o assunto de hoje vai ser sobre a medicina ambulatorial baseada em evidências. Eu sei que vocês, o ano que vem, vocês vão ter essa matéria bem mais detalhada, explicada, né? Mas eu vou tentar falar alguns conceitos bem básicos, só para vocês terem uma ideia, né? Quem ainda não tem. Porque vocês estão agora, terceiro ano, começa a entrar mais nas clínicas e, né, então vocês têm que entender, ter alguns desses conceitos, tá? Como agir, né, na prática médica. Então, assim, o que é a medicina baseada em evidência, né? O nome, ele já é bem óbvio, né? É igual a medicina centrada na pessoa. O próprio nome já se explica. Mas, em todo caso, é quando nós usamos de forma consciente, explícita e judiciosa as melhores evidências atuais disponíveis para poder tomar uma conduta, certo? Ou pedir algum exame, né, no caso. E por que isso é importante? Porque hoje em dia a tecnologia está muito avançada e a medicina também está avançando, né, a cada minuto, enfim. Então, novos medicamentos, novos exames, novas descobertas mesmo de causas de doenças e tudo mais. Então, principalmente a conduta, das diversas situações, ela vai mudando, né? Porque ao longo do tempo, de acordo à medida que as pesquisas também vão avançando, né? Não dá mais para, vamos dizer assim, um médico lá da década de, não sei, 60, por exemplo, ou antes, que o trabalho dele era bem mais fácil, porque ele pegava um livro de medicina interna, né, lá do Cecil, do Harrison, nem sei se vocês usam isso hoje em dia, mas enfim, e você estuda a doença, o tratamento e pronto, né, e vai agindo e vai praticando isso. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia nós temos que recorrer aos livros mesmo, para o conhecimento da fisiopatologia, das causas e do desenrolar da doença em si, né? Mas a parte do tratamento, nós temos que estar buscando outras fontes atuais, que vão, né, se atualizando realmente dia após dia, tá bom? Quando a gente fala em evidência, né, baseada em evidência, nós pensamos em duas situações, os graus de recomendação e os níveis de evidência, né? O que é isso? O grau de recomendação é quando a gente avalia o tratamento em si, a conduta em si, né? E ele é estabelecido por essa relação entre vantagem e desvantagem. Só que aqui a vantagem não é simplesmente curar, né? Resolver o problema, curar a doença. É a vantagem de um ponto de vista assim maior, uma perspectiva mais ampla. Então, é melhorar a qualidade de vida. Será que esse tratamento ele efetivamente melhora a qualidade de vida? Ele aumenta a sobrevida, né, dos pacientes que fizeram esse tratamento? Ele tem assim um custo mais reduzido do que outros tratamentos? E as desvantagens, que daí é mais óbvio, que são os efeitos adversos, né? Quanto mais efeitos adversos, pior é a recomendação, menos é recomendado, digamos assim. E não só efeitos adversos físicos, como psicológicos também, para o paciente, para os seus familiares, e o custo, né? Quer dizer, se tem algo que é muito, muito caro, que não dá para ser usado em larga escala, por exemplo, então você não dá para recomendar que seja feito sempre. Já o nível de evidência, ele avalia o estudo em si, né? É a qualidade científica daquela informação, né? O estudo que foi feito para se chegar àquele tratamento, aquela conclusão, por exemplo, né? Então, por que isso? Porque os estudos não são todos iguais, né? Nos próximos slides eu vou mostrar mais ou menos que existe uma hierarquia, né? Então, o que eles avaliam no tipo de estudo? Qual que é o desenho do estudo? Que tipo que ele é? Que população que ele usou como alvo? Quais são os desfechos que eles têm intermediários, né, ali no meio? Não só o desfecho final. Se existe algum viés de publicação ou não. E qual é a precisão dos resultados.
através disso que eles vão ver se esse nível de evidência é um nível alto, baixo, enfim. Mas assim, então como que para a gente fazer a medicina baseada em evidência, existem esses 4 princípios fundamentais, que é o início, né? Então, primeira coisa, a gente tem que ter uma questão clínica. Não adianta a gente estudar algo sem saber o objetivo que você quer, né? Qual é a questão clínica? Ah, não, eu quero saber o tratamento de tal coisa. Ou seja, é uma questão clínica. Depois de estabelecido isso, aí a gente faz a revisão sistemática de todas as publicações, né, das publicações científicas mais atuais. Aí a gente também analisa, não só obedece simplesmente, a gente analisa essas evidências, né? Nós temos que ter essa análise crítica e a gente implementa isso na nossa prática, né, de acordo com o que a gente pode fazer ou não, tá? Então, o que eu falei antes, essas evidências a gente tem que entender que alguns estudos são melhores em termos de evidências do que outros, né? A informação que alguns estudos geram são mais evidentes e confiáveis do que outros. Por exemplo, se você pega pesquisas com seres humanos versus pesquisas em ratinho, é claro que o que com ser humano é mais fidedigno, porque é justamente com o público-alvo que a gente vai usar, né? Agora, o que deu resultado com os ratinhos pode ser que não dê certo com os humanos. E também a gente tem que avaliar, valorizar o rigor metodológico, né, do delineamento, né? Quanto mais rigor, quanto mais regras ele cumpriu, melhor, para evitar os vieses e tudo mais. Basicamente, eu não vou aqui ficar explicando todos os tipos de estudo, que se vocês não tiverem isso, vão ter algum dia, né? Mas, assim, a gente pode dividir os estudos em 4 grupos. Os estudos observacionais, que são os chamados de coorte, que são aqueles que realmente a palavra diz, a gente só observa, a gente não interfere. Tá? O pesquisador não faz nada, ele só separa os grupos e a gente vai ver ao longo do tempo o que vai acontecer. E eles são mais usados quando a gente quer saber a incidência, né, de algum fator ou algum fator de risco, se tem alguma influência ou não. Por exemplo, eu pego, será que o sedentarismo influencia no infarto ou não? Bem, então vamos ver, vamos analisar. Pego um grupo de pacientes sedentários e um grupo não sedentários e vamos observar ao longo dos anos qual grupo vai ter mais infarto que o outro. Então, isso é um estudo de coorte, tá? Já os estudos experimentais são os que a gente interfere. Então, o pesquisador, ele faz alguma coisa, ele interfere, ele não só fica olhando, né? Eles são mais usados, por exemplo, para tratamento, né? Então, será que um tratamento X é melhor que o outro? Então, eu vou usar essa medicação para um grupo e essa outra medicação para outro para ver qual que foi melhor. Então, eu estou interferindo, tá? Então, são os ensaios. Descritivos são aqueles estudos assim que eles explicam alguma coisa, explicam algum método, né? Então são mais para a parte prática, né? Por exemplo, aqui, quando você quer estudar uma técnica cirúrgica, você pega um estudo que está descrevendo o que faz na ordem, corta aqui, corta lá, nananana, né? Então ele está descrevendo alguma coisa. Então esses são os descritivos. E estudo de base são aqueles em que você só quer estudar, você não quer fazer tratamento, não quer ver conduta, não quer ver incidência de nada. Você quer só estudar puramente aquela ciência, né? Então, por exemplo, estudos anatômicos. Eu vou estudar aqueles músculos e pronto, acabou, tá? Partindo, então, desses pequena explicação, qual é a hierarquia dos estudos? Por exemplo, aqui não estou dizendo que eles são ruins, mas só na confiabilidade da evidência, tá? Então, de cima para baixo, quando você tem aqui caso, aí depois série de casos, estudo, caso controle, estudo de coorte, estudo de intervenção, ensaio clínico e meta-análise. Então, desses todos, se eu tiver 2 estudos, por exemplo, sobre o mesmo assunto,
um for uma meta-análise de ensaios clínicos e o outro for um relato de caso, qual que vai me dar a informação mais com um nível de evidência mais confiável? A meta-análise, né? Então, se eu tiver lá um estudo de coorte para o mesmo assunto e um ensaio clínico, né, ensaio que a gente viu que existe uma intervenção, vai ser o ensaio clínico, a informação que ele me dá vai ser mais confiável, fidedigna do que só o estudo de coorte, certo? E assim por diante. Isso a gente tem que ter essa noção. Por quê? Porque quando a gente vai pesquisar nas bases de dados, no Google e tudo mais, vão surgir inúmeros artigos, inúmeras publicações, né? E aí a gente tem que engolir, aceitar tudo? Não, você tem que ver. Não, esse aqui, estudo, olha, ele é uma meta-análise, então eu sei que, beleza, né? Ó, esse aqui, putz, é só um relato de caso, então não necessariamente, né? Então a gente tem que ter essa noção da onde a gente vai tirar essas informações. Ter essa noção de que existe essa hierarquia. Aí, assim, as fontes de evidência que a gente tem, né? Então, nós podemos estudar através de artigos originais, sinopses, diretrizes, os livros-textos que eu já falei. Agora, com essa era digital aí super em voga, os sistemas eletrônicos, né? De apoio, que é o caso do UpToDate, por exemplo, né? Sistemas de informações clínicas, então, Whitebook e assim por diante, né? São fontes de informação. Aí, assim, essa parte é mais chatinha, mas pensa assim, quando você lê um estudo, tá lá, que ele tá assim, nível de evidência A, recomendação 2. Putz, o que é isso, né? O que significa isso? É isso que a gente tem que saber, porque não vai estar, no estudo não vai estar explicando o que é, só vai estar escrito lá a letra, né, o símbolo lá, o número, e a gente vai ter que já subentender o que é. Mas, se fosse uma coisa única, ia ser bom, mas não é. Então, existem várias escalas que fazem essa classificação, né? Então, aqui eu coloquei só 3, mas existem várias outras. E aí, tá, mas e aí? Tem várias escalas, o que a gente faz? Bem, cada publicação, né, um artigo, ele foi publicado ou numa revista, ou em algum lugar assim. Aí você tem que saber qual é a escala que aquela revista está usando, certo? Ela está usando o Task Force, né, dos Estados Unidos. Então tá bom. Aí eu vou me basear na classificação deles e assim por diante, tá bom? Então não é uma coisa difícil. Então, por exemplo, esse sistema, eu acho que deve ser GRADE, né, que se fala. Tem também o Oxford e o Task Force, são os mais comuns, assim. Então eu vou falar um pouco de cada um. Então esse sistema GRADE, sei lá, ele é bastante usado, né? Mais de 80 instituições internacionais, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, né? A NICE, Instituto Nacional de Clínica e Excelência, né, para a Saúde. O CDC, todo mundo conhece também, que é mais em relação a tratamentos. E muitos outros. Por exemplo, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, aqui não tá escurinho, mas em cima está escrito Ministério da Saúde. Esse é o manual que fala da diretriz, né, sistema GRADE, que explica como que é feito essa classificação, tá? Então, o Ministério da Saúde usa bastante. Então, por exemplo, com relação ao grau de recomendação, que é aquele sobre o tratamento, né? Então, ele classifica entre forte e fraco, ponto. Só isso. Ou é forte ou é fraco. E isso de acordo com a população alvo, né? No caso, nós aqui no final, profissionais de saúde. Então, um grau de recomendação forte quer dizer que a maioria dos pacientes devem receber essa intervenção, né? E no caso do grau de recomendação, se for fraca, quer dizer, a gente deve reconhecer que podem ter outras escolhas, né, apropriadas do que aquela ali, certo? Já o nível de evidência, que aí ele avalia o estudo, né? O nível de evidência, o sistema GRADE, ele avalia em alto, classifica, né? Alto, moderado, baixo e muito baixo, ponto. Né? Então, que vamos ler, ninguém é para decorar isso, pelo amor de Deus,
Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó, o que é um nível de evidência alto desse sistema? É onde tem, então, uma forte confiança de que esse verdadeiro efeito esteja próximo do que tem que ser, né? É improvável que outras publicações vão dizer o contrário. Então, quais seriam as fontes de informação que dá um nível alto? Ensaios clínicos bem delineados, né? Estudos observacionais bem delineados. O que é algo muito baixo? Vamos ver os extremos. Quando o nível de evidência muito baixo é quando aquela evidência, aquele estudo assim, é meio limitado a confiança, né? O que está escrito ali não dá para confiar muito e existe incerteza naqueles achados, né? Por exemplo, a implicação que qualquer estimativa de efeito é incerto, quer dizer, está incerto ali. Então, por exemplo, quais seriam esses estudos? Aqueles ensaios que têm limitações, né? Limitações de público, limitações de número de UN, né? Número de pacientes avaliados, número de casos, por exemplo, né? Opinião de especialistas. A opinião de especialistas, tudo bem que ele pode ser muito bem entendido, mas um ensaio clínico bem delineado é melhor do que só a opinião do especialista, ok? Então, mas não precisa decorar, é só para demonstrar para vocês o que significa. O segundo sistema que eu quis mostrar aqui, ele é bem comum, que é o Oxford, né? De Oxford, que aqui, ó, vocês podem entrar nessa página, que tá lá, tudo bonitinho, nananã. Aqui. Essa figura eu tirei do site do Projeto Diretrizes. Não sei se todo mundo conhece, existe na Associação Médica Brasileira, junto com o CRM, o chamado Projeto Diretrizes, que eles tentam fazer diretrizes para várias situações. É uma junção de vários profissionais de várias áreas, né, das várias sociedades médicas que vão fazendo essas diretrizes. E eles usam a escala de Oxford, né? Então, por exemplo, o grau de recomendação, ó, lembra que no sistema de grade, a recomendação ou era forte ou era fraca. Já no sistema de Oxford, ele já classifica mais, ó. A recomendação, ou ela é uma recomendação A, ou é B, ou é C e D, certo? Então, é uma outra forma de classificar. No fundo, vai dizer quase tudo a mesma coisa, mas já o nível de evidência no sistema lá anterior, no sistema grade, era nível alto, médio, baixo, muito baixo, né? Aqui é por números. Nível de evidência nível 1, nível 2, nível 3. E nível 4 e nível 5, né? E aí dentro de cada nível a sua subdivisão, que eu não vou também, ninguém precisa saber decor disso, só estou mostrando para vocês entenderem como é que funciona, né? Então, por exemplo, o que seria um estudo nível 1, né? E aí é o grau de recomendação A, porque ele é um bom estudo, é nível 1. Revisão sistemática de ensaios clínicos, né? Ensaio clínico controlado, certo? Vamos ver mais aqui. De acordo, aí na verdade, assim, para cada objetivo existe um parâmetro que a gente usa. Então, quando eu quero fazer tratamento, às vezes um tipo de ensaio X é melhor que outro. Já quando eu quero avaliar o diagnóstico, às vezes aquele outro que eu falei é melhor que o primeiro, né? E assim vai. Então isso não é essa hierarquia, ela não é uma coisa estática, ela varia de acordo com o objetivo que eu quero, a informação que eu quero ter, certo? Por isso que aqui tá qual seria um estudo nível 1 para tratamento, para prognóstico, para diagnóstico diferencial, tá certo? Então, um B aqui, vamos pegar um exemplo. Um nível de evidência 2, né, um estudo de coorte, né, por exemplo, uma revisão sistemática. E aí os estudos de nível 2 e 3 vão ser já recomendação B. Por quê? Porque para ser recomendação A tem que ser um nível 1, né? Um estudo tipo nível 1. Também, né, prognóstico, diagnóstico diferenciais,
tá? Já um estudo, ó, com nível de evidência 4, 3, deixa eu voltar aqui. Ó, no 3 aqui, um estudo caso controle, já é um nível 3. Aqui um nível 4, relato de casos, né? Série de casos, ó. Então, assim, se é relato de casos, não tem como ser nível 1, certo? E grau de recomendação é C, porque está atrelado ao nível, né? Que quanto melhora o nível de evidência, melhor vai ser a recomendação, né? E vice-versa. Ó, por exemplo, um nível de evidência 5, opinião de especialista, né? Ou um estudo só em animais, não foi feito estudo em humanos. É nível de evidência 5. Então, assim, né? Tipo, mais ou menos, né? E a recomendação é aquela recomendação D, né? Tipo, então, acho que não. Talvez sim, talvez não. Já, por exemplo, ó, a US Task Force, que chique. Também eu coloquei aqui a página para vocês darem uma olhadinha, né? O que eu achei legal desse aqui, que tem até um aplicativo que eu já baixei no meu celular, mas não mexi ainda, mas eu achei interessante, né? Que para você, assim, acessar e já ver qual que é ali aquela recomendação. Aqui tá em inglês, mas só de novo, né? Para vocês entenderem. Então, lembrando lá, a recomendação no sistema grade era forte ou fraco. A recomendação no sistema lá de Oxford era A, B, C, D, né? E aqui também, é através de letras. A, B, C, D, E, né? Então, aqui vamos pegar um exemplo, que seria uma recomendação A, que há uma evidência boa que suporte que deva ser feita essa intervenção. Lembrando que grau de recomendação é para o tratamento, né? Se recomenda ou não. E um grau E é que há boas evidências que contra essa intervenção, ou seja, não é para fazer. Ok? Aí aqui também tá ruim nesse slide, mas enfim. Com relação ao nível de evidência, novamente, que diz respeito ao tipo de estudo, né? Também aqui tá em inglês, basicamente também vai de 1, 2 e 13. Daí é basicamente a mesma coisa todos, né? Só eles fazem só umas subdivisões ali diferentes, certo? Ó, por exemplo, um nível o menor nível sempre, por exemplo, ó, é opinião de especialistas, né? Então, a opinião de especialistas geralmente sempre vai ter o menor de todos os tipos de fontes de informação, vai ser o que tem menos evidência, digamos assim. Aí o que acontece? Aí acontece uma bagunça na nossa mente, porque ai, que bom seria se a gente só pudesse estudar por livros, né? Seria mais fácil. Mas não é isso que acontece. Com essa questão da internet e tal, assim, isso pipocou de informação de todos os lados, né? Até os pacientes sabem disso, um ótimo quando eles vêm depois que, pesquisei no Google, então. Aí o que a gente tem que fazer como profissional de saúde? Saber filtrar, né? Não dá, e saber assim, que não dá pra gente ir lá no Google, digitar e procurar o que o Google mostra pra gente, apesar que existe uma área do Google que é só de pesquisa, né? Só para coisas acadêmicas. Mas vamos supor, não dá para a gente se basear nisso. Então, onde que a gente vai buscar informações? Em várias coisas, em vários lugares. Por exemplo, os mais comuns aqui eu coloquei. Então, se eu quero ver um artigo original, né? Se quero ver só o resumo, que daí pelo resumo eu vejo se eu vou usar ou não. Se eu vou usar, daí eu busco mais. Por exemplo, o PubMed. A gente, através desse site, a gente consegue ver artigos originais. Agora eu quero ver texto na íntegra, a gente vai achar no CAPES, na base, né, na Cielo, Bireme, que todo mundo, isso acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que são fontes mais confiáveis, entendeu? A gente usa bastante aqui o Cielo, ele é bem mais fácil de mexer, tá? Então, ó, eu vou pesquisar um assunto, eu não vou no Google, eu vou na Cielo, eu vou na CAPES, eu vou na Bireme, eu vou no PubMed, né? Se eu quero ver uma revisão sistemática, vou na Cochrane, né? Collaboration, que através desse site que existe
é o grupo brasileiro da Cochrane. Nossa, eu devo estar falando bem legal o inglês, hein? Quero ver sinopses, tem essas fontes aqui. Então, não é para vocês decorarem, mas é para vocês terem, basicamente, para como que a gente faz esse tipo de pesquisa, né? E agora, por exemplo, na diretrizes. Nossa, eu coloquei algumas aqui, ó. O projeto Diretrizes, que eu falei, né? Que é uma fonte que a gente pode se basear, mas tem outros. E aí, assim, também a gente pode, cada sociedade brasileira tem as suas diretrizes. Então, eu quero ver a diretriz de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você entra lá no site e eles vão disponibilizar. Algumas sociedades não disponibilizam, né? Enfim, mas a maioria sim, certo? Integrar outras buscas, né, nessas portais, né? E aqui é uma coisa bem interessante que a gente usa, que são sistemas eletrônicos de apoio, por exemplo, o UpToDate, que a Sesumar fornece, eu acho que para os alunos também, né? Eu tenho no meu celular, então tem um aplicativo, daí o UpToDate é tipo assim, são várias, é como se fossem revisões daquele assunto, então bem atualizadas. Então aí você consegue ver tanto a fisiopatologia, a explicação, os sintomas, quanto as melhores evidências para o tratamento, diagnóstico e tudo mais, tá? E é isso, certo? É que eu vi mais referências que isso, mas enfim. Então, assim, só para vocês terem essa noção de básica, né, dos tipos de estudo, o que é mais uma evidência maior ou menor, e saber que existem essas, porque a gente vai ler essas escalas, porque vocês vão ver muito isso. Sempre a gente está lendo uma informação, aí entre parênteses vai estar lá uma letrinha, um número. Então, pressupor que letra que é essa, né? O que isso significa? Enfim, tá certo?